Antes de mais nada, queria me apresentar a vocês. Sou fisioterapeuta, sou educador físico também, sou especialista profissional em fisioterapia esportiva e sou mestre em educação física com linha de pesquisa em atividade física e performance. Eu sou sócio da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, a SONAF Brasil, que é o órgão hoje que regulamenta e capacita os especialistas profissionais nessa área. E eu primeiro gostaria de agradecer a possibilidade, né, de estar conversando com vocês aqui nesse congresso online da CBI of Miami, agradecer pessoalmente ao Dr. Gustavo Teixeira, ao qual eu conheci num trabalho voluntário nas Olimpíadas do Rio em 2016, onde nasceu, né, esse projeto que hoje é um curso de pós-graduação aqui que a gente vai estar oferecendo dentro da CBI of Miami, e na qual estarei conversando rapidamente com vocês. A pós-graduação na qual estou coordenando junto ao CBI, ela chama-se então Fisioterapia Esportiva para Crianças e Adolescentes, da escola até o alto rendimento. E contextualizar para vocês brevemente de onde vem essa ideia deste projeto. Algo que me instigava bastante dentro da minha formação profissional era que todos os profissionais que trabalhavam com esporte sempre diziam que esporte, né, não é sinônimo de saúde. Porém, eu estava vinculado, estava graduado numa formação de uma área de saúde e gostaria de trabalhar com esporte. Então, eu não conseguia compreender como é que a gente poderia dizer que o esporte não é saúde. Quando a gente fala que esporte não é sinônimo de saúde, geralmente a gente se refere a um esporte de competição, a um esporte de alto rendimento, que é o esporte que a gente visualiza na mídia, o qual a gente está acompanhando atualmente aí na televisão, nos Jogos Olímpicos. Mas, como o professor Frederico também já comentou pela manhã hoje, o esporte ele apresenta 3 dimensões. Nós temos este esporte competitivo, este esporte de rendimento, mas nós também temos no outro extremo um esporte chamado de educacional. Esse esporte educacional é um esporte onde o nosso público-alvo são as crianças e os adolescentes, e é um esporte que está vinculado ao desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças e desses adolescentes. E a prática deste esporte, ela deve estar vinculada ao ambiente escolar. Porém, a formação profissional, né, dos fisioterapeutas que vão para a área esportiva geralmente direcionam a atuação profissional para os esportes competitivos. Então, eu via uma necessidade de fomentar e de levar essa capacitação para os profissionais, porque o esporte competitivo, ele não é só eletivo, ele não é só excludente para o atleta, ele também é excludente para os profissionais. Poucos são os profissionais que atuam com o esporte competitivo. Então, há um grande nicho profissional aí a ser explorado. Justamente, né, a gente está comentando aí durante o dia esse período de pandemia, esse período pós-pandemia vai valorizar ainda mais esse nicho profissional, que é a atuação com as crianças e com os adolescentes, que muitos ficaram restritos da sua prática esportiva, muitos ficaram restritos de atividade física, enfim. Então, queria apresentar para vocês qual é a possibilidade de atuação do fisioterapeuta esportivo com crianças e adolescentes. A gente começa geralmente a prática esportiva entre 6 e 7 anos. Antes disso, geralmente são atividades recreacionais. Então, o esporte ingressa na vida da criança e geralmente esse esporte ingressa na vida por opinião, por opção, por apresentação dos pais, né? Os pais apresentam o esporte para as crianças, então geralmente tem esse viés do que o pai gosta e a criança acaba iniciando no esporte com o que o pai gosta, e isso já é um primeiro problema que a gente vai falar entre aspas, porque a criança precisa experimentar diversas possibilidades de esportes. Então, é importante que a criança entre na atividade esportiva através dos pais, que os pais acompanhem, que os pais supervisionem, mas que os pais monitorem se a criança está gostando daquele esporte. Eu sou pai de 2 filhos, então o meu filho maior hoje de 8 anos,
Ele já iniciou com natação, não gostou, já foi para o judô, já foi para o futebol. Então ele está mudando até ele se encontrar, até ele gostar, até ele ver aquele esporte que ele gostaria de se dedicar um pouco mais de tempo. Mas nessa faixa dos 6 até os 12 anos, o importante é justamente que a criança explore essas possibilidades, que ela descubra as possibilidades que o esporte oferece para elas. E nessa atuação, o fisioterapeuta esportivo é um dos profissionais da área da saúde que tem o dever de acompanhar, de monitorar essa criança. Informações de estudos da Europa e também dos Estados Unidos mostram que a lesão decorrente do esporte nesta população, ela tem um gasto público, um custo muito alto. Por exemplo, tem um estudo de 2013 da Holanda que mostrou um gasto anual de 420 milhões de euros por causa de lesão de crianças de 8 até 14 anos. Esses custos relacionados diretamente ao tratamento da lesão, mas também ao afastamento dessas crianças do seu âmbito escolar, tá? Então, o profissional da área da saúde, ele tem esse papel, primeiro, de monitorar o risco de lesão da criança com o esporte e impedir que essa criança se afaste da escola e também se afaste da sua prática esportiva. Outro dado importante, 70% das crianças que iniciam o esporte precocemente, que iniciam o esporte lá com 6, 7 anos, 70% aos 13 anos acabam se afastando do esporte. E este é um outro problema, porque a gente quer que a criança inicie a sua prática esportiva, mas que ela mantenha o seu gosto e a prática do esporte na adolescência, na vida adulta e também depois quando ela for idosa, né? A professora Luciana acabou de mostrar as importâncias de ter uma prática saudável, cognitiva em todas as faixas etárias. Então a gente tem um risco inerente ao esporte durante o desenvolvimento, durante o crescimento dessa criança, mas também esse risco pode, né, passar da fase de adolescência para a fase adulta, inclusive na fase de idoso. Que riscos são esses? Essa criança que deixa de fazer atividade física, que deixa de praticar o esporte, é uma criança com mais risco de doenças crônicas, como diabetes, como obesidade, como doenças cardiovasculares, que tem uma alta taxa de morbidade e uma alta taxa de mortalidade. Então, essa pós-graduação que nós estamos oferecendo, ela visa capacitar fisioterapeutas que são direcionados à prática do esporte, à atuação com o esporte, para entrar nesse nicho que é o esporte educacional, para atuar com crianças e adolescentes. Eu sempre digo que o esporte competitivo, ele pode iniciar um pouco mais cedo, desde que os objetivos fiquem bem claros para a criança e para os pais. Os objetivos durante a fase de infância é que o esporte promova o crescimento físico, promova o crescimento psicossocial, promova o desenvolvimento. E quando na adolescência é que esse esporte ele esteja aliado ao processo de maturação, ao processo de desenvolvimento. Não impede que a criança faça a competição. A competição é inerente ao esporte, é inerente ao processo da vida. A questão é que se a gente ficar incentivando apenas a competição, apenas por resultados, apenas vence o melhor, a gente acaba desestimulando essa criança, desestimulando esse adolescente a se manter ativo. E aí esse custo social é muito grande. Então, sim, fisioterapeuta esportivo que me ouve, que me vê, você como um profissional da saúde, você deve atuar com o esporte desde as primeiras fases da vida e com caráter de saúde. Nós montamos uma seleção de profissionais aí que estão envolvidos com o esporte há muito tempo, que atuam com o esporte há bastante tempo e a gente quer capacitar os nossos novos profissionais para se manter nessa atuação com a fisioterapia esportiva e abrangendo agora esse nicho.
Então, nós temos a disciplina, por exemplo, de epidemiologia, que é uma carência nos esportes aqui no Brasil, estudos epidemiológicos para conseguir entender quais são as incidências e quais são as ocorrências das lesões dentro dessa faixa etária. Nós temos poucos estudos ainda nessa população, então nós vamos capacitar os profissionais a, primeiro, estudar epidemiologia e, a partir disso, poder aplicar estudos epidemiológicos nessa faixa etária. Nós temos também disciplinas para entender a fisiologia do crescimento e a fisiologia da maturação biológica, qual é a capacidade fisiológica que a criança tem, qual é a capacidade fisiológica que um adolescente tem, porque toda a demanda do esporte, ela tem que estar equilibrada a essa capacidade. Eu não posso gerar uma sobrecarga excessiva que aumente o risco de lesão. Nós teremos também disciplinas de avaliação, então a gente vai capacitar o fisioterapeuta esportivo poder monitorar esse risco de lesão, a avaliar essas capacidades físicas, avaliar essas capacidades psicossociais e, ao mesmo tempo, entender se há um risco maior ou menor de lesão decorrente dessa prática esportiva. Nós teremos disciplinas específicas para saber se esportes, dentro da sua especificidade, esportes de salto, como basquete, como voleibol, esportes de corrida, os esportes ginásticos, que são esportes mais comuns na prática da escola, quais são os riscos que eles colocam na criança e no adolescente em relação à lesão, em relação ao afastamento da prática esportiva. Então, aproveitando essa oportunidade, eu queria, convidar a todos que têm interesse em entrar nesse nicho profissional que vem crescendo muito, principalmente nesse momento olímpico, onde a gente vê crianças, adolescentes que estão participando do nível competitivo e gera um grande debate, por exemplo, a Raíssa do skate, será que com 13 anos ela estava apta, ela devia estar competindo nas Olimpíadas? Outras atletas da ginástica, por exemplo. Então, em que momento o esporte competitivo ele deve entrar na vida da criança? Quais são os riscos? Quais são os monitoramentos que eu devo fazer? Quais são os acompanhamentos que eu devo fazer para evitar ou para diminuir o risco dessa criança se afastar do esporte ou ter uma lesão que impeça a sua continuidade. O esporte de alto rendimento, que muitas vezes não se preocupa com a saúde, porque o objetivo é outro, é um objetivo diretamente com a vitória, é um objetivo diretamente relacionado à medalha. Então, é um esporte que vai excluindo a criança, aquele adolescente que não se vê capaz de atingir aqueles objetivos de medalha, não se vê capaz de atingir aqueles objetivos de vitória, não consegue ser um atleta vitorioso no esporte, acaba se desestimulando e se afastando. Mas isso não impede que essa criança mantenha-se naquele esporte, praticando de forma saudável, principalmente com o viés de saúde. Tá? Então, assim, para deixar claro para todos, eu não sou contrário, inclusive o próprio nome da nossa pós-graduação, ela mescla o esporte educacional e o esporte competitivo. Eu não sou contrário à competição na infância. O que a gente deve fazer é que essa competição na infância, ela deve ser uma menor parte do esporte na criança. O esporte para a criança tem que estar desenvolvendo essa criança fisicamente. Inclusive, existe um termo utilizado muito nos Estados Unidos, que é a alfabetização física. Então, além da alfabetização que a gente tem da linguagem, a gente também tem que ter a alfabetização física. A gente tem que aprender o ABC motor. O A de agilidade, o B de balance, de equilíbrio, o C de coordenação e o S, o ABCs de velocidade. Então, o esporte na infância tem que desenvolver a agilidade, tem que desenvolver o equilíbrio, tem que desenvolver a coordenação, tem que desenvolver a velocidade. E nesse meio tempo, a criança se descobrindo, gostando do esporte, a partir dos 13 anos, pode então se especializar nessa prática esportiva. Ela pode daí se dedicar
exclusivamente a um esporte. Hoje, por exemplo, atualmente, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a criança ela tenha semanalmente uma prática aí de 60 minutos vinculadas ao esporte. E não somente brincadeiras leves, é uma exigência que a criança tenha um gasto energético maior do que o habitual. Então, se recomenda práticas de esporte e de atividades físicas moderadas a vigorosas, com alta intensidade. Então, é importante que haja profissionais capacitados para monitorar e acompanhar o risco que essa prática esportiva pode estar implicando nessas crianças. Pais que estão assistindo, pais que estão acompanhando, é importante também acompanhar o descanso dessa criança. Nós vemos hoje, muito em dia, as crianças vinculadas a aparelhos eletrônicos e o esporte, ele desgasta e o aparelho eletrônico também, por muito tempo, acaba inibindo um pouquinho o processo do sono. E a gente conversou também hoje de manhã, o professor Fred falou que além da prática em si, a recuperação faz parte do esporte. Então a gente, além de incentivar a prática esportiva nas crianças e nos adolescentes, de que tenha esses 60 minutos semanais, que ele também possa dormir bem. E criança, pessoal, tem que dormir de 8 a 12 horas. Crianças até 12 anos de idade têm que dormir até 12 horas. E a gente sabe, eu como pai, eu acredito que todos aqui, o quão é difícil a gente ter essa doutrina de ter esse sono reparador e essa frequência de sono aí constante. A criança acaba oscilando muito e isso implica também em menor capacidade na hora da prática esportiva. Então, a gente tem que adequar o esporte à capacidade da criança que está em crescimento, que está em desenvolvimento, mas também adequar o descanso. Durante a semana, se recomenda, por exemplo, que 2 dias da semana a criança não esteja vinculada a nenhuma prática esportiva. E não estar vinculada à prática esportiva significa nem ver na TV algum esporte. Porque não basta simplesmente a criança não estar praticando. Ela deve estar envolvida com outras atividades, leituras, ela vai fazer outra atividade cultural, ela vai desenhar, ela vai brincar, ela vai livrar a cabeça, ela vai abrir a cabeça para outras possibilidades que não o esporte. Porque não adianta ela não estar praticando, mas ela está em casa pensando como é que vai ser o treino de amanhã, como é que o treinador vai querer que eu jogue, como é que o pai quer que eu faça. Tem que se desvincular também mentalmente e emocionalmente do esporte por pelo menos 2 dias da semana. E durante o ano é recomendado, então os profissionais da saúde devem monitorar isso, que pelo menos 3 meses durante o ano a criança fique fora também do contexto do esporte. Então se recomenda fazer blocos aí de 2 a 3 meses e um mês. Geralmente a gente associa o primeiro mês do ano, que é férias, o mês de recesso de julho e o mês de dezembro, 3 meses fora totalmente do contexto esportivo. Então, praticar esporte é importante, praticar esporte é necessário desde cedo, mas a gente tem que saber adequar os objetivos do esporte na infância, na adolescência e preparar essa criança ou para o esporte competitivo, se ela tiver aí talento, disponibilidade, possibilidades para ser um atleta competitivo, mas também vincular essa criança à prática esportiva contínua a longo prazo, numa vida adulta saudável, para que ela diminua o risco de doenças que possam ter maior morbidade ou maior mortalidade. Então, é esse o objetivo da nossa pós-graduação, é capacitar fisioterapeutas esportivos, fisioterapeutas que queiram atuar com esporte, para entrar nesse nicho chamado esporte educacional. Trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes, com um viés, com um olhar além do esporte competitivo. Trabalhar com a criança pensando também em saúde. A gente tem uma capacitação aqui na CBI para trabalhar com o esporte, mas a gente sabe também que em algumas escolas nós temos alguma dificuldade de inserção deste contexto mais voltado para a saúde.
Sem considerar, obviamente, que algumas escolas têm a dificuldade, inclusive, da prática da educação física. E esse é um problema, a gente querer usar a educação física escolar para a seleção de talentos. Não é o momento, não é o local adequado para a gente estar selecionando talentos. E vocês já devem ter visto ou ouvido algumas histórias parecidas, né? Se alguma criança se destaca, ela é muito rápida, ela é muito ágil. E aí vem um pai, vem um treinador, vem um professor. Ah, essa criança deve ser boa para jogar tal esporte. Quem sabe a gente coloca ela numa escolinha de futebol, numa escolinha de basquete. Não é este viés. Se a criança tem um talento que se acentua, que chama a atenção, isso mostra para a gente uma importância maior do acompanhamento desta criança. Porque da mesma forma que o desenvolvimento atlético precoce chama, né, a atenção, a decadência desse talento também ocorre. Então, crianças que despontam muito cedo, geralmente elas também têm uma queda de rendimento, de desempenho atlético também mais cedo. Então, isso pode gerar, né, uma dificuldade da criança em se manter naquela prática esportiva, uma perda de estímulo, porque ela vê que ela não consegue mais render como ela rendia anteriormente, e também uma quebra de expectativa. Então, se coloca muita expectativa que aquela criança, de repente, vai ser um amparo social e financeiro para uma família, porque a gente sabe muito da realidade no Brasil, que o esporte ainda é um amparo, né, financeiro para algumas famílias, joga a expectativa naquela criança que ela vai ter sucesso no esporte e acaba frustrando não só a expectativa da família, mas principalmente uma expectativa de uma criança, de um adolescente, e que não deixa unicamente aquele esporte, ela perde o prazer de se manter em qualquer outro esporte ou qualquer outra prática esportiva. E aí o problema se torna muito maior, porque a gente tem um risco aí muito maior de saúde pública. Então, eu queria apresentar para vocês isso e ficar à disposição também de todos aí. Essa fala hoje não é somente direcionada para aqueles que desejam ingressar nessa pós-graduação, a gente espera que sim, que a gente tenha um interesse muito grande de profissionais da fisioterapia para trabalhar com esse nicho profissional, com o esporte educacional, mas também passar uma mensagem para pais, né? Para os pais que estão aí nesses 15 dias de Olimpíadas e as crianças que podem estar acompanhando, podem se sentir motivadas e devem se sentir motivadas a inserir a criança numa prática esportiva. Mas observem, conversem com os professores, entendam os objetivos que esses professores têm com a prática esportiva, conversem primeiro com a sua criança, com seu filho, para saber se realmente ele deseja praticar aquele esporte. Lembre que os objetivos eles devem estar centrados no seu filho, na criança, no adolescente e não nas suas expectativas, porque é muito comum, eu quis ser um atleta e não pude ser, não tive condições e jogo essa expectativa para o meu filho. E às vezes o filho não gosta de praticar aquele esporte que era o que eu mais desejava, de repente ele tem um outro esporte de maior afinidade, ou de repente nem é o esporte a sua prática mais desejável, a sua prática que dá mais felicidade. Ninguém se mantém ativo em uma prática se não gosta de fazer aquilo. Então, para que a criança se mantenha ativa dentro de um esporte, que essa criança tenha um desenvolvimento atlético aí a longo prazo, um dos primeiros objetivos é que ela tenha prazer, que ela esteja se divertindo, que ela esteja sorrindo, que ela chegue em casa feliz, contando tudo o que aconteceu no esporte. E isso, com certeza, vai dar maior satisfação tanto para a criança quanto para aqueles profissionais que estão envolvidos com essa prática esportiva.